Então, pessoal, muito bem-vindo novamente. Vamos iniciar aí o nosso treinamento da NR6, que é o treinamento sobre o uso, conservação e higienização de EPIs, né? Equipamento de proteção individual, tá? Então a gente vai abranger aqui a parte onde o trabalhador, né, é obrigado, né, fornecer esses EPIs. E cabe ao trabalhador então estar fazendo o uso, a conservação e a higienização desses EPIs, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o objetivo do treinamento de NR6, tá, pessoal? O principal objetivo do curso, né, da NR6 é treinar os trabalhadores sobre a segurança e saúde no trabalho e no uso correto, guarda e conservação de EPIs, a fim de promover um ambiente de trabalho seguro, livre de acidentes e de doenças ocupacionais, tá bom? Quem que é o público-alvo? Então são todos os trabalhadores que executam atividades, né, numa empresa que exista riscos, né? Então se faz necessário ali a utilização desses EPIs. Bom, a introdução é o nosso objetivo então é tornar as condições do trabalho mais seguras para todos os trabalhadores. Então, para isso, precisamos entender que a prevenção de acidentes é responsabilidade de todos, tá? Independente do cargo exercido na empresa, desde o diretor até a mocinha do café, tem que estar utilizando, né, tendo essa consciência com relação aos riscos que estão presentes na atividade da pessoa. E em última análise, a sua segurança e a segurança daqueles que o cercam depende também de você. Então, nós temos que zelar não só por nós, mas também, né, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Pessoal, cabe ao empregador, então, fornecer ao empregado gratuitamente o EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Tá? Então, isso é uma obrigação do empregador de fornecer os EPIs próprios para a execução da atividade. Lembrando que esse EPI tem que estar em boas condições, né? Às vezes pode-se fazer uma higienização, a legislação permite, mas ele tem que estar em perfeito funcionamento e em boas condições, tá? Cabe ao empregador fazer isso que nós estamos fazendo agora aqui, é orientar e treinar o empregado, tá? Então todo o funcionário tem que receber um treinamento básico de uso e conservação dos EPIs. Outro ponto importante é o empregador, ele deve registrar o fornecimento dos EPIs ao empregado, tá? Então isso é muito importante também, ter uma ficha de EPI, onde relate ali todos os EPIs que são entregues aos funcionários, tá? E que isso fique arquivado para que possa apresentar, no caso de uma legislação, de uma inspeção, né, na realidade, para cumprir a legislação, tá ok? É obrigatório também que o empregador ele exija o uso, né, do trabalhador com relação ao EPI e também substituir caso aconteça aí o dano, a perda, né, ou até mesmo o equipamento possa vir também já danificado, tá? Então o empregador deve substituir esse EPI gratuitamente ao trabalhador. Agora vem a parte do empregado, tá? Então cabe ao trabalhador usar o fornecido pela organização, ou seja, o EPI fornecido pela organização. Então ele é obrigado, tá? A legislação diz que o trabalhador é obrigado a utilizar os EPIs fornecidos pela organização. Ele também tem utilizar apenas para a função, né, para a finalidade que foi destinado o EPI, se responsabilizar pela limpeza, guarda e conservação desses EPIs, tá, pessoal? Não deixar largado, levar óculos no bolso, dentro de caixa de ferramenta, tá?
sempre manter a conservação desses EPIs. Comunicar à organização quando a perca, né, ou a danificação desses EPIs, para que os mesmos possam fazer a substituição. E cumprir as determinações da organização sobre o uso adequado, né? Cada empresa tem uma política de segurança, então deve-se cumprir conforme a orientação então dessa empresa. Vamos dar continuidade então, né? Uso correto, conservação e higienização de EPIs, tá, pessoal? Vamos lá. O que é um EPI então, né, pessoal? A gente às vezes se pergunta, o que é EPI? EPI significa equipamento de proteção individual, tá? A NR6, ela destaca ali procedimentos a serem adotados com relação a esses equipamentos, tá? E a obrigatoriedade do uso desses equipamentos. Lembrando que o EPI, ele não serve apenas para evitar riscos, tá? De acidentes, ela também preserva a saúde do trabalhador com relação a evitar doenças, tá, pessoal? Então tem essa outra finalidade, né? Às vezes o pessoal pensa que é só para evitar acidente, mas ele tem a finalidade também de evitar doenças aí causando problemas na saúde. Então, quando devo utilizar, pessoal? Os EPIs devem ser utilizados, pessoal, sempre que não houver uma medida de contenção de um risco, tá? Lembrando que nós temos uma sequência, né, que deve ser atendida primeiro antes de estar usando o EPI. Primeira coisa é nós tentarmos eliminar o risco, né? Se a gente conseguir eliminar o risco, não tem a necessidade da utilização do EPI. Ah, mas não tem como tirar esse risco ali. Então, a gente vai procurar barreiras para evitar que a pessoa possa ter um problema do risco. Ah, não vai ter como colocar barreiras, né? Nem atividades administrativas com relação a isso. Então, aí por último caso, a gente vai estar utilizando os EPIs, tá, pessoal? Então, lembrando que o EPI é o último recurso, né, que a gente vai ter e por isso se faz necessária a obrigatoriedade do uso desses equipamentos de proteção individual. Então, qual é a finalidade, né? Já dei uma adiantada aqui na finalidade do uso do EPI. Então, a finalidade deles é eliminar o risco, né? Ou atenuar o risco, né? Diminuir o risco e também os perigos, né? Então, remover os riscos e os perigos aí associados às atividades que o trabalhador vai estar executando. Lembrando que perigo e risco tem uma diferença, né? O perigo ele sempre está presente, o risco é a nossa exposição a esse perigo. Então, se eu, por exemplo, vou mexer com o fogão não é um risco, ele é um perigo. Agora, se eu for mexer no fogo lá do fogão, lá sem nenhuma proteção, sem nada, eu posso me queimar. Então, isso é uma exposição ao risco, tá? Que para lembrar e ficar um pouco gravado aí na cabeça de vocês qual a diferença do perigo e risco, ok? Pessoal, CA, o que é o CA? CA é um certificado de aprovação, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que o equipamento ele foi testado, o equipamento de proteção individual foi feito todos os ensaios necessários deles para ver se ele atenua realmente aquilo que se propõe a atenuar, tá? Então, eu falo assim, mas eu tenho uma bota bonita lá, uma bota boa lá. Tem o CA? Não, então não é o equipamento de proteção individual, tá, pessoal? Lembrando que todo equipamento de proteção individual, ele tem o CA, o certificado de aprovação, tá joia? Aqui lista alguns dos EPIs, né, básicos que são utilizados na execução das nossas atividades. Basicamente, o que serão utilizados aí serão o capacete, né, com jugular, a botina de segurança, óculos de proteção, protetores auriculares, né, as máscaras PFF3, os equipamentos ali de raspa, né, luvas, mangote, perneira, macacão,
protetor facial e também os nossos cintos de segurança, né, com talabarte duplo, que deve ser utilizado na execução das atividades que os senhores vão estar executando. Aí, para proteção da cabeça, a gente conhece muito bem, né, o capacete. Ele absorve ali as questões de impactos, batidas, perfurações, né? E lembrando sempre que ele tem que estar sendo utilizado com a jugular, tá? Para evitar aí a queda desse equipamento de proteção individual. O próximo é a proteção para os olhos, tá? Para a face. Então, tanto para a questão de projeção de partículas no olho, nós temos os óculos de segurança. Contra a radiação, né? Nós temos aí a máscara de solda. Para projeções aí de partículas, né? Como no uso de uma lixadeira, por exemplo, nós temos os protetores faciais, tá? Então, tem bastante recurso aí para proteção dos olhos, da face, né? Então, que se deve utilizar em cada risco que for apresentado aí na execução da atividade. Aí nós temos os nossos protetores auditivos, né? Tanto de concha, quanto de plug, quanto de espuma, tá? Tem a finalidade de atenuar, né, os ruídos que estão ali acima do permitido, né? Que acima de 80 decibéis já tem que tomar uma ação. E aí o EPI ele acaba sendo o último recurso para a gente amenizar, né? E tentar atenuar esses riscos aí com relação ao ruído. As proteções respiratórias, né, pessoal? Nós aí temos, no caso, a execução da atividade lá. Será um PFF3 ou FF2 para particulados, né? Para poeiras, mais para aerodispersóis aí como poeiras de sílica, fumos metálicos, né? O que se vai fazer necessário aí na execução da atividade da WD, né? Temos aí as proteções das mãos, as luvas, né? Então usar a utilização das luvas de raspa que vocês vão estar utilizando lá vai proteger ali vocês de impacto, né? De queimaduras, de cortes, perfuração, tá? Queimaduras, entre outros, tá? Então é muito importante estar utilizando também as luvas, né, para execução das atividades. Proteção dos membros superiores aí também, né? Nós temos aí mangotes, né? Que vão auxiliar a evitar queimaduras, projeção de calor aí, e entre outros, né? Que ajuda a atenuar aí com relação às partes dos membros superiores. A proteção dos pés, né, pessoal? A gente sabe que tem diversos riscos aí associados aos pés, então a utilização aí da botina de segurança, né, é fundamental. Lembrando sempre, como já foi falado, né, temos que estar utilizando elas com que tenham CA, tá? Vai preservar aí o trabalhador de perfurações, de cortes, né, de tropeços, impactos e choques elétricos, entre outros, tá ok? Proteções de membros inferiores, né? A gente vê aí alguns macacões, a perneira, né? Então, aí no caso de uma atividade aí a quente, então é muito importante estar utilizando a perneira na execução da atividade de vocês aí. Proteção de corpo inteiro, né? No caso de vocês lá, vocês não vão estar utilizando esses macacões, mas o uniforme também, ele não é um EPI, mas ele ajuda também a evitar aí alguns riscos, tá? Então é muito importante estar utilizando o uniforme aí na execução das atividades. Fundamental, proteção contra quedas, né, pessoal? Tá utilizando aí o cinto de segurança com talabarte duplo, né? Principalmente nas execuções com a plataforma elevatória móvel de trabalho, né? Então sempre está usando ela corretamente, sempre tem que ter um ponto de atracagem, né? E sempre estar atracado esse equipamento de proteção individual. Os equipamentos de proteção coletiva também são muito importantes, tá? Lembrando que todas as atividades críticas, movimentações, entre outros,
devem ser isolados, né, e sinalizados quanto à execução das suas atividades, tá? Então, não esquecer desse item fundamental, também não ultrapassar, né, isolamentos, não ultrapassar ali movimentação de carga, entre outros, né? Muito importante ter esse conceito com relação aos equipamentos de proteção coletiva. Pessoal, limpeza e conservação também é outro fator importante, tá? É, a conservação, como eu falei um pouco antes, ele deve ser feita preservando os EPIs, né? Não deixando jogado, arranhando aí dentro de caixa de ferramentas, nos bolsos, tá? Protetor auricular mal guardado, chutando coisas com o EPI, com a botina, entre outros, que vai estar fazendo aí um mau uso desse equipamento de proteção individual, perdendo a sua vida útil, né? E muito importante também a limpeza, tá? A limpeza é fundamental para evitar doenças, né? Então, sempre que puder dar uma lavadinha, protetor auricular, óculos, capacete, sempre dar uma lavadinha com sabão neutro e deixar secar na sombra, tá? O uniforme também deve-se sempre estar trocando, né? Um dia lava, no outro dia pega um uniforme já limpo, né? Vamos fazendo essa troca aí para evitar doenças, tá? E a botina de segurança a cada 15 dias também lavá-lo, né? E deixar secá-lo na sombra para evitar aí, frieiras e outros tipos de doença nos pés, tá? Então é importante a limpeza e a conservação desses EPIs. A legislação trabalhista prevê também que a empresa poderá, né, ser responsabilizada, além de ser multada pelo Ministério do Trabalho, caso não forneça, né, esses EPIs ou deixe de cumprir com alguma atribuição. O funcionário está sujeito a sanções trabalhistas também, podendo até ser demitido, né, por justa causa, pela reincidência de não estar utilizando os EPIs, tá? Então, é necessário que o fornecimento do EPI, bem como o treinamento ministrado, sejam registrados através de documentos apropriados para eventuais esclarecimentos em causas trabalhistas, tá? Então, tem que ser evidenciado toda a ficha de EPI, né? Os certificados de treinamento, né? As evidências, para que possa, então, o Ministério do Trabalho, caso venha fazer alguma auditoria, né, ela venha querer esses documentos, tá? Pessoal, o momento de ter segurança é agora, tá? Então, lembrando que a importância do uso do EPI é fundamental, então, para a segurança do trabalhador, ok? Agradeço desde já.